Olá, gente. Vou falar um pouco sobre o que Deus tem colocado no meu coração. Acho que não é suficiente a gente compartilhar o que os outros estão falando, né? Eu curti um post ou eu compartilhar nos stories um post de alguém que eu concordo. Eu preciso estar aqui e colocar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. A gente tem que ter coragem. 4 anos atrás eu fiz um post no Facebook, me posicionei ali e foi assim, caos. Várias pessoas me criticaram e pararam de falar comigo e foi isso. E Deus usou isso pra separar, né? E pra me testar também, ver o quanto eu seria fiel. E eu tô aqui pra tentar ser fiel de novo, né? Infelizmente, estou longe e perdemos o prazo da transcrição aí do título. Então, infelizmente, não pude votar, não vou poder votar no segundo turno. Mas eu tô aqui pra fazer o que eu posso. E eu quero falar o que o Senhor tem pra falar. Não quero falar o que eu tenho pra falar, não quero minha opinião. Mas eu vou ler Filipenses 2, de 1 a 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Glória a Deus por essa palavra. Eu acho que o que eu mais vejo no Instagram é o que mais me angustia, não só no Instagram, mas é mais no Instagram porque eu não tô ali no meio, eu não tenho tantos brasileiros aqui ao meu redor. Mas quanta divisão, né? Quanta divisão a gente tá vendo. E eu não tô aqui pra falar pro cristão de esquerda ou pro cristão de direita, pro cristão que vota em um, pro cristão que vota em outro. Eu quero falar para o corpo de Cristo. E se você é cristão e está aqui e você quer exercer a sua cidadania e ser um instrumento de Deus para a vinda do reino, porque é isso que nós somos, né? Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus nessa terra, se é para isso que você vive. Então, por favor, ouve isso, tá bom? A gente tá num espírito de muita arrogância, né? Enquanto que Paulo tá dizendo aqui o quê? Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, é isso que eu quero trazer. Eu não quero trazer nenhuma palavra de juízo, do tipo, se você vota em um, você vai pro inferno, se você crê em Jesus, você tem que votar em outro. Não é isso que eu quero trazer. Mas assim, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, né? Se a gente tem compaixão uns com os outros e com o corpo de Cristo, que a gente possa refletir nisso juntos, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. E isso é muito sério, tá? Isso é muito sério, porque como pode dentro do corpo de Cristo, que nós temos a mente de Cristo, como que pode ter tanta divisão? Não é sobre quem você deve votar, é sobre o seu coração, meu irmão, que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Se o Senhor te trouxe aqui, e a minha oração é que Ele traga para esse vídeo todos que precisam estar aqui. Se o seu coração te leva a votar em um ou em outro, você tem que olhar para o seu coração. É muito fácil falar, o candidato dos cristãos é tal, mas a questão é, se você é cristão, o que te faz votar em alguém que defende abertamente o aborto, que defende abertamente a liberação das drogas, aquele que defende que os valores da família são retrógrados? Eu não quero dizer para você, meu amigo cristão, ou meu amigo que não é cristão aqui, acha que a direita talvez possa ser a solução, os valores da família e os valores conservadores são a solução para a nação. Não, a solução para a nação é Jesus Cristo. E é claro que Cristo defende a família no sentido de que Ele criou a família de um jeito. Meu amigo cristão, meu irmão que tá ouvindo isso, você tem que tomar cuidado para que você não seja levado pelo relativismo, sabe? Do tipo, sim, esses são os valores da Bíblia, mas olha, veja bem, a igreja e o Estado não se misturam. É claro que não se misturam, né? Mas você não está numa monarquia. Você não está, louvado seja Deus, numa ditadura. Você está numa democracia, você precisa exercer o seu voto da melhor forma, né? Eu vi muitas coisas que me chateiam. Muitos cristãos postando coisas como tipo, não se esqueçam de que os cristãos sempre serão perseguidos, sempre foram perseguidos. Tudo bem, seremos mesmo, Jesus disse que seremos. Mas eu fico pensando se os cristãos que vivem em ditaduras ou que não têm a liberdade de cultuar, a liberdade de adorar a Deus, será que eles votariam em alguém que os tirou essa liberdade? Ou será que eles só estão nessa situação porque é algo muito além deles? Então não use essa desculpa, como os cristãos serão mesmo perseguidos, para votar em alguém que abertamente é contra a igreja, é contra os princípios do reino.
Não usa isso dessa forma. Claro que se tivesse sido o resultado, pronto, acabou as eleições, tal, venceu esse lado que não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com a vida, não tá nem aí pra vidas de crianças sendo tiradas do ventre, porque é questão de saúde pública mesmo, né, você matar. Se tivesse ganhado, a conversa seria outra. A gente estaria aqui num momento de oração para que Deus levantasse ali dentro, no Senado, os deputados, e glória a Deus que Ele tem levantado ali. A oração seria outra, a conversa seria outra, porque essa seria o fato dado, né? Mas não é. Não pense que pronto, já ganhou e agora a gente tem que aceitar. Não, mas a gente vai ser perseguido mesmo. Não vote a favor do que vai dificultar a sua vida como cristão. Deus não está chamando a gente para buscar a perseguição. Ele está falando, bem-aventurados vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, perseverem nessa situação. Agora é para a gente ir atrás dessa situação. Outra coisa que tem sido muito falada é dos eleitores, né? Não, porque os eleitores do determinado, eles são xenofóbicos. Gente, você não vota em alguém por causa dos eleitores. Imagina se a gente estivesse numa situação em que fossem dois candidatos perfeitos. Nossa, não, eles são tão perfeitos, os dois são tão perfeitos que é difícil escolher quem é mais perfeito para votar, mas não é essa situação. Não é nem perto, né? Não é nem perto. E eu vi muitas pessoas colocando sobre isso, né? Ah, não, mas eu não posso negar que a postura do presidente foi inaceitável na pandemia e ele negou que era grave a doença, depois ele dificultou as vacinas e não sei o que lá. Você tá comparando isso? E aí muita gente falando, ah, não, porque olha a ciência, olha que a ciência disse, olha que a ciência disse. Quais são os seus argumentos? Seus argumentos têm que ser a ciência, seus argumentos têm que ser o reino de Deus. É esse o seu argumento? Ah, não, porque os comentários que ele faz são não sei o que, eles levam a determinadas conclusões. Não. Ok, eu em nenhum momento estou dizendo que isso tá ótimo, né? Porque, mais uma vez, não são dois candidatos perfeitos que a gente tem que escolher qual é o mais perfeito. Não, a gente tem que escolher entre dois pecadores, entre dois que têm muitas discordâncias, e a gente não pode escolher um perfeito porque não há. E aí vai falar, não, mas eu não vou confiar no político, eu confio em Deus. Beleza? Agora, qual que é a sua forma de confiar em Deus? É votando em branco? É não votando? É votando em alguém que é totalmente contra os valores do reino? E isso eu não tô dizendo que o outro precisa ser cristão, né? Não sei dizer se é cristão ou não. Não conheço o coração. Eu sei que a esposa é. E eu sei que a esposa tem feito um excelente trabalho. E eu espero mesmo que ela continue fazendo, que ela continue sendo uma luz e que ela continue, enfim, abençoando a vida desse homem. Mas agora, o outro candidato me falar que só ganha dele no Brasil Jesus Cristo, que ele já foi tão ferido, que foi ferido mais do que Jesus Cristo. Por que gosta tanto de falar de Jesus Cristo? Por que gosta tanto de colocar Jesus em causa? Sabe? Por que gosta tanto de desafiar os cristãos? Por que a gente votaria em alguém que não tem nada de acordo com a palavra? Ah, não, mas as políticas sociais... Me fala o que não teve de política social nesses últimos 4 anos, sabe? E foi auxílio pra lá e foi auxílio pra cá. Ah, mas teve um governo péssimo durante a pandemia, ok. Mas quem que teve autonomia não foram os governadores e os prefeitos? E eu não quero nem entrar nesses assuntos. Eu não quero nem entrar em como governou e como vai governar. Eu não quero nem entrar em assuntos de corrupção. Eu não vou entrar. Eu quero entrar sobre o nosso coração, tá bom? Se você é um cristão e vota na direita, por que você vota? É porque você gosta? É porque é legal? É porque, pronto, a gente tem bastante gente que vota nisso? Ou é porque você está convicto diante do Senhor que isso é o melhor para a nação? Se você é cristão e vota em esquerda, e mais uma vez eu não vou falar, porque tem cristão mais à direita que vai falar, não, é impossível ser cristão de esquerda. Quem é cristão de esquerda não é cristão. A única coisa que define se você é cristão ou não é se você crê em Jesus para sua salvação e se você tem a sua vida rendida a Ele. A questão é, o que defende mais, o que tem mais a ver com os valores do reino hoje? O que tem mais a ver? O que é mais coerente com o que nós cremos? Com o Deus que cria a vida? Com o Deus que nos dá a família, que criou a família? Com o Deus que é justo, santo, perfeito? Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profunda fé e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não é um tempo para se dividir, igreja. Não é um tempo para se dividir, e isso eu tenho aprendido muito, isso até provavelmente vou fazer outro vídeo sobre isso, mas com essa questão de ir para outra denominação, isso me mostrou muito sobre como a gente facilmente se divide e foca naquilo que divide e não naquilo que nos une como o corpo de Cristo. E é o meu pedido aqui, e eu acho que de tudo que tem envolvido esse tempo de jejum e de oração é pra gente avaliar o nosso coração. Então, eu não tô chamando pra você, vamos todo mundo votar em determinado candidato, que eu tô chamando pra você avaliar o seu coração. Por que é que você está votando nesse candidato? Por que isso faz mais sentido pra você enquanto cristão? Por quê?
A gente não pode se fazer de besta, gente. Ah, eu não voto em um nem outro. Ok, mas agora vai ter que votar. Agora é segundo turno, vai ter que votar. Vai votar em quem? Coloque seu coração diante do Senhor. Então, assim, se nada desse vídeo fez sentido pra você, então se coloque diante do Senhor, para que Deus faça o melhor. Não foi dada ainda a sentença, ainda não foi dado quem ganhou ou não, mas o Senhor pode fazer o melhor. Se o Senhor quiser que um lado ganhe e que as coisas continuem avançando, a meu ver, você pode ter ver diferente, a meu ver as coisas estavam sim avançando economicamente e em todas as questões possíveis estavam avançando nos direitos da família, da mulher, dos bebês, das crianças, na defesa da infância, da vida. A meu ver, sim, estavam avançando, elas podem continuar avançando e aí, glória a Deus, continuar avançando. Ou o outro lado pode ganhar e aí a gente vai ter que aguentar a perseguição e vai ter que lidar com o que for dado. Mas ainda é tempo de orar. Em todos os momentos, em qualquer resultado, o Senhor é Deus e o Senhor vai fazer a sua vontade. Mas o que eu vou me posicionar a favor? O que Jesus diz das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram por causa dos seus pecados, porque serão consolados. A gente tem que ver se o nosso coração está no lugar certo. E essa tem sido a minha oração. Eu quero defender algo porque Deus defende, não porque é o que eu acho melhor. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Não os omissos, os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como a gente tem sido misericordioso em relação aos outros, em relação àquele que pensa diferente de você. Eu não quero que você veja esse vídeo e fale, mas tá me acusando. Eu não quero acusar ninguém de nada, eu quero que você coloque seu coração diante de Deus e pergunte, Senhor, essa minha posição é certa diante do Senhor? Essa é a que mais te agrada? De verdade, Senhor, me mostra no meu coração. Pergunta para o Senhor, não para mim, não para outro, não para quem você segue, não para a pessoa que você admira. Pergunta para o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Antes ainda, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que você não faça nada com o coração com dúvida. Que seja limpo de coração. Peça perdão pelos seus pecados. Veja mesmo se o que você está defendendo é algo que está de acordo com o reino, que está de acordo com o que o Senhor Jesus morreu para nos perdoar. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Eu não vou buscar a perseguição. Eu vou ser fiel se a perseguição vier. Eu vou permanecer fiel. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido. Agora eu pergunto para você, será que eles buscaram ser perseguidos ou eles simplesmente estavam vivendo o reino e foram perseguidos por causa disso? Será que a gente deve buscar uma situação que seja pior para a igreja? Será que a gente deve buscar mesmo uma situação em que a gente não possa ter a nossa liberdade? Será que isso é o que o Senhor deseja? É como a tentação, a gente não precisa buscar a tentação, ela vem. Mas a gente tem que resistir. Então, enquanto nós pudermos, que a gente possa resistir ao pecado que entra. Não é porque o governo vai ser a igreja, vai ser Deus, e o presidente vai ser Deus, não tem nada a ver. É com você compactuar com aquilo que está sendo proposto, com aquilo que está sendo defendido. É isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Para de tentar ser isento. Não sou um nem outro, eu sou de Jesus, amém. Tem que ser de Jesus mesmo. Mas a gente tem que fazer uma escolha no dia 30. E uma pena pra mim que não posso votar, por isso que eu tô fazendo aqui a minha parte, é o que eu posso. Mas, em nome de Jesus, que a gente tenha o mesmo modo de pensar. Não é possível que a gente que crê no Senhor Jesus e tem o Espírito Santo dentro de nós pense de forma tão diferente, tão opostos, tão distantes. Que o Senhor testifique no seu coração aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve defender. Que o Senhor fale para você, e não eu e nem outra pessoa. Que Ele quebre as barreiras, que Ele quebre o orgulho. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Eu não estou chegando aqui como superior a ninguém para falar, eu estou certo e vocês estão errados. Isso é o que o Senhor colocou no meu coração. Eu desejo que Ele fale a verdade a cada coração. Eu desejo que Ele testifique a cada coração a sua palavra. E que Ele traga discernimento e quebrantamento para nós.
porque a gente não deve ter em vista os nossos próprios interesses, mas os dos outros. E eu creio que essa minha posição tem em vista os interesses da nação, os interesses de cada pessoa que ainda vai nascer, o interesse das crianças que não têm acesso a famílias, famílias sendo destruídas, famílias sendo relativizadas, ideologias sendo pregadas para crianças que vão ser perdidas. O Senhor é soberano, mas eu quero que a situação seja a melhor possível, para que o reino de Deus seja propagado. Eu não quero dificultar o reino para depois eu ter que me posicionar no meio do que é mais difícil. Né? E eu falando, ele pode falar, mas você foi para Portugal, né? Aí é fácil. Não é. Não é fácil ser brasileiro aqui, não é fácil compartilhar o reino aqui. Eu estou no lugar em que o Senhor me colocou e eu quero ser fiel aqui. E eu quero chamar todos os meus irmãos do Brasil que sejam fiéis onde o Senhor os colocou. Se nós estamos onde estamos, que a gente seja fiel. Então seja fiel ao Senhor. Essa é a minha exortação em Cristo, essa é a minha exortação em amor que eu posso trazer para você. Há um profundo afeto e um sentimento de compaixão no meu coração para que cristãos sejam cristãos em sua totalidade e sejam coerentes com aquilo que defendem, com aquilo que votam, com aquilo que dizem, com aquilo que vivem, que nós possamos ter um só pensamento. Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor quebre o seu coração, não importa a sua posição, que Ele quebre os seus pecados, que a gente não esteja passando por um momento de juízo do Senhor, que a gente não espere vir o pior para se arrepender, mas que seja agora o tempo de se arrepender, não é no dia que se chama hoje, ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não sejam rebeldes, que a gente possa ouvir, que a gente possa obedecer aquilo que o Senhor está nos chamando, que nós possamos ser fiéis, em nome de Jesus. Que o Senhor fale, que o Senhor quebre, que o Senhor faça a vontade dEle para o Brasil, nos nossos corações, mas que não seja nada por egoísmo, nada por interesse próprio, que a gente possa ser quebrados pelo Senhor e votar e se posicionar e fazer todas as coisas em temor do Senhor, debaixo do Senhor, porque se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a sua oração e que o Senhor possa falar ao seu coração nesse momento, te dar certeza, te dar convicção, te dar paz, tá bom? Então é isso que eu tinha pra hoje, eu espero que isso abençoe a sua vida. Um beijo pra vocês e que Deus te abençoe. Fique com Deus e até mais.